Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início a essa sessão extraordinária. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, sob a proteção de Deus, vamos dar início a esta sessão extraordinária. Esta presidência recebe o requerimento de número 811, de preferência, para apreciação do projeto de decreto legislativo de número 1486, de autoria da mesa, que autoriza a doação de bens móveis à Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Vereador Paulo Sérgio, vereador Val. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos passar agora à discussão do projeto de decreto legislativo de número 1486. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Em votação. Vereador Zé Dias. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1486. Próximo item da nossa ordem do dia. Senhor presidente. Questão de ordem do vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz um pedido de preferência para o item 2. Eu já visto que na sessão passada começaram algumas preferências, e eu gostaria de ver apreciado logo o item 2, se possível. Acho que já estão... Está na minha mão, vereador Val, o pedido de Vossa Excelência, eu faria a leitura. Muito obrigado, presidente. Esta presidência recebe o requerimento de preferência de número 812, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, para que possamos fazer a discussão do projeto de lei de número 11.004, de autoria também da mesa. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação, o requerimento de preferência. Vereador Doca. Vereador Roberto Conde. Com a totalidade dos senhores vereadores votando sim, 15 votos sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos passar à discussão do projeto de lei de número 11.004. E esta presidência, antes de colocar em discussão, fará a seguinte leitura aos senhores.
houve uma emenda ao projeto, mas esta emenda não pode prosperar, né? Tendo em vista o seguinte: a mesa está recusando a emenda de número 1 do vereador Paulo Sérgio Martins, nos termos do artigo 163, inciso 1º e 3º do Regimento Interno, por se tratar de matéria duplamente antirregimental, ilegalidade na iniciativa e ausência de documento de impacto financeiro, conforme parecer da consultoria jurídica da Casa. Portanto, a emenda fica prejudicada. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Eu consultei o jurídico informalmente e falaram que poderia ser proposta, mas como vê essa parte agora, posteriormente nós vamos analisar o feito. Perfeito, vereador Paulo Sérgio. Então, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.004, de autoria da mesa, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí para criar e extinguir cargos públicos e revogar previsão de gratificação correlata. Está em discussão o projeto de lei. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do líder do governo dessa casa, vereador José Galvão Braga Campos. Eu queria só que Vossa Excelência colocasse em votação a votação nominal do projeto 11.004. Atendendo à solicitação verbal do vereador Tico, através, já consultando aqui, me parece que através do artigo 157 do nosso regimento interno, é de alçada do plenário, né, dos requerimentos de alçada do plenário. Votação nominal no seu artigo 157, no seu parágrafo 1º, inciso C. Certo? A votação nominal seria a chamada dos senhores vereadores, e não no painel eletrônico, senhores. Então, isso, a partir do momento que a gente tem, significa que nós teremos o registro da votação no painel e na ata que consta da... Vou colocar em votação o pedido do vereador Tico para que seja constado em ata a votação nominal que ocorrerá nesta manhã. Em votação, o pedido verbal do vereador José Galvão Braga Campos. Com 3 vereadores votando sim, 1 vereador se abstendo e 11 vereadores votando não, e esta presidência que regimentalmente não vota, então fica rejeitado o pedido de votação nominal para o projeto de lei de número 11.004. Senhor presidente, ainda não está em regime de votação, não é isso? Posso ainda numa questão de ordem? Nós estamos ainda colocando em discussão, vereadora. A questão Correto. de ordem da vereadora Anatonelli. Eu estranho só, eu não sei porquê, primeiro o pedido e segundo a rejeição do pedido. Uma vez que é votado no painel, isso fica registrado. A votação é nominal. Então, não entendi também os aplausos, porque nós todos vamos votar nominalmente, todo mundo vai ficar sabendo qual foi o voto do vereador, qual foi o voto da vereadora. Então, eu acho que, primeiro, inócua a questão do pedido de votação nominal, não é? Eu acho que sem efeito, porque ele já é nominal. O painel já está aí, todos ficam sabendo, não é como era antigamente na casa, que fazíamos a votação por chamada do vereador. Hoje já está aí. Já está implícito, não é? Antes era senta, levanta, enfim, aí pedimos a votação nominal. Hoje já é nominal, no meu entender, e é registrado em ata, da mesma maneira, o nome do vereador e o voto dele. Na ata não, mas fica aí.
mas tem como ser comprovado, não é verdade? De qualquer maneira, é comprovado o voto através do painel na ata eletrônica. Também gostaria de externar aqui que também não entendi a questão da votação, né? Se tem essa questão que já é nominal. Não o pedido. Entendo o pedido do vereador Tico, mas não entendo né, o posicionamento. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem do vereador Tico. Foi uma solicitação jurídica, eu consultei o jurídico, até por uma preservação de direito, senhor presidente. O que vai ser votado hoje, não existe vencedores nessa casa, vereador. Todos nós sentimos pela perda ou a mantença da forma que o Tribunal de Contas nos coloca. Então, não existe vencedores nesse momento, só existe perdedores nesse momento. Uma situação que não é bom para ninguém, mas, consultando o jurídico me pediu para que eu fizesse isso, até por uma preservação de direito, até porque fui presidente dessa casa, e nós temos que preservar a minha cadeira que eu estive aí, senhor presidente, e a sua também, que é a de momento agora, presidente. Então, questão de ordem. até por uma preservação de direito, eu estou pedindo essa votação, até porque consultei, tá ok? Não tem questão pessoal com ninguém, respeito o voto de todos, e é dessa forma que é o Poder Legislativo, a maioria vence. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Desisto. O vereador Paulo Sérgio Martins abriu mão da sua questão de ordem. E essa presidência também faz questão de registrar o seu voto, vereador Tico, né? Não sendo obrigado a votar, mas se tivesse que votar nominalmente, como não tenho receio nenhum de assumir posições, gostaria de ver meu nome colocado como sim, aprovando o pedido de Vossa Excelência para que a votação fosse nominal. Então, dando sequência à nossa ordem do dia, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.004, de autoria da mesa, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí para criar e extinguir cargos públicos e revogar previsão de gratificação correlata. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em votação. Esta presidência proclama o resultado. 3 vereadores votando sim, 12 vereadores votando não, e esta presidência que regimentalmente não vota. Portanto, está rejeitado o projeto de lei de número 11.004. Gostaria que constasse em ata que, se o presidente votasse, o voto do vereador Júlio César de Oliveira seria sim, pela aprovação do projeto de lei de número 11.004. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Se tivesse sido observado um projeto de lei meu, quando o presidente da Câmara votasse sempre, Vossa Excelência teria essa justificativa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Tico. Gostaria que consignasse meu voto e constasse em ata o meu voto favorável ao projeto e entregarei o ofício a Vossa Excelência, que Vossa Excelência defira o pedido desse vereador, por favor. Está definido o pedido do vereador Tico, para que conste em ata o seu voto. Para a justificativa de voto, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, comissionados que lotam parcialmente ou estão em parcialidade, não se lota em parcialidade, esta Casa de Leis. Senhores, fui presidente da casa e digo que com tristeza aprovei o projeto e assinei, por isso da minha coerência, assinei o projeto porque o projeto é da mesa e tive que ser coerente. Primeira coisa. E voto tranquila,
porque enquanto me assentei no centro desta mesa, alguns vereadores não eram da legislatura à época nessa casa. Fui chamada no Ministério Público para falar sobre a quantidade que tínhamos de assessores, que naquela época não eram chamados de assistentes parlamentares, e sim assessores. E olhando um a um nos senhores e nas senhoras aqui presentes, todos são fundamentais. E lutei e briguei por esse cargo. Por isso que com tristeza voto hoje pela extinção. Porque foi esta vereadora, enquanto presidente, que junto ao doutor Batalini, que era o promotor à época, conversamos, discutimos e conseguimos manter mais este cargo aqui na Câmara. Só que hoje a situação mudou. Hoje um Tribunal de Contas aponta, e eu não quero responder solidariamente por uma ação que venha no futuro, por algo que tenha sido feito errado. Não critico os pares que rejeitaram o projeto. Entendo perfeitamente cada um como fez, como votou. E também faria se não tivesse que responder juntamente com a presidência da casa. Então, acho que a presença dos assistentes parlamentares é fundamental, senhor presidente. Todos nós dependemos, sim, do nosso trabalho diário. Então, que não venham dizer e nos impor qual é a quantidade necessária, mas nos impuseram. E temos um Tribunal de Contas, sim, a quem devemos explicação. Num passado distante, era eu vereadora nesta casa, nos idos de 88, 89, quando nós aqui na casa éramos que discutíamos e votávamos as contas aqui da casa. Vereadora. Depois de um bom tempo, isso não mais acontece. Então eu já encerro e digo isso. Com dor no coração, votei sim, mas fico feliz que o projeto tenha sido derrubado e que os senhores e as senhoras se mantenham nas funções. Todos nós, vereadores, precisamos, mas quando assumimos uma função neste legislativo, entendo muito bem a posição do vereador Tico, entendo muito bem a posição do vereador, o presidente atual da casa, vereador Julião. Eu passei por situação crítica, triste, tive que ir aos tribunais para provar a minha inocência. Não foi fácil, consegui, mas eu sei, a que duras penas isso foi possível. Justifiquei então, senhor presidente, o meu voto favorável a esse projeto de lei, dizendo que peço para que seja realmente registrado em ata, porque embora tenha aí a votação eletrônica, possivelmente na ata não seja registrado. Registro, então, o meu voto favorável ao projeto de lei que assinei, juntamente com o presidente, por fazer parte da mesa como primeira secretária. Essa é a minha consideração do voto, senhor presidente. Muito bem, vereador Anatonelli. Para a justificativa de voto, vereador Durval Lopes Orlando. E já defiro o pedido da vereadora Anatonelli também para que seja registrado em ata o voto nominal de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu creio que os vereadores que votaram favoráveis ao projeto, 3 vereadores, talvez 4, consignado à presidência, talvez motivados pelo zelo com relação a possíveis desdobramentos que possam dar essa atitude. E citam para isso casos do passado. Só que não são casos semelhantes. Cada um deles teve uma origem, uma natureza diferente para serem questionados. Neste caso em questão, o Tribunal de Contas apontou que havia muitos cargos comissionados na Câmara e apontou que a descrição de função e a atribuição desses cargos não estava de acordo com o que previa a Constituição. Ou seja, chefia, assessoramento e direção. Aqui os cargos têm a denominação de assistente parlamentar e não de assessor parlamentar. Pode ser semântico? Seria se a descrição tivesse um pouquinho melhor. Na descrição, existem algumas atribuições operacionais que podem ser executados também por servidores concursados.
o que poderia deixar dúbio a interpretação de que se deveria ser um cargo de confiança ou não. Então, acertadamente, creio que deveria ser revista a nomenclatura da função para assessor e a descrição do que faz cada cargo, não é? Quanto ao número de assessores, o tribunal, em momento algum, disse que cada vereador tem que diminuir de 3 para 2. Não encontrei em nenhum parecer, nem dos apontamentos, nem no texto geral, né, de todo o pacote, onde o tribunal disse que tem que diminuir de 3 para 2. O que ele aponta? Ele aponta que 10 cargos remanescentes para a bancada, mais alguns cargos ligados à presidência... Peço, senhor, também aqui. É verdade, é 2 minutos só. 1 minuto para concluir, então, senhor presidente. Na verdade, esses cargos foram apontados principalmente como sendo a mais. Ora, se de 60 cargos diminuírem 12 cargos, seria 20% de redução de cargos, o que estaria atendendo ao tribunal. Se fosse modificado a nomenclatura, também atenderia o tribunal sem mexer na quantidade de assessores, que foi, inclusive, um acerto com o Ministério Público daqui, que é um órgão superior, do ponto de vista da justiça e interpretação das leis, do que o Tribunal de Contas. É ele, de fato, quem pode ou não interpelar os vereadores com relação a eventuais ações que tiveram nesse caso. O Tribunal de Contas, não. Então, eu votei contrário, porque tenho uma proposta alternativa que já andei conversando com os senhores. Encerro meu tempo aqui dizendo que esses foram os motivos de não ter encontrado condições técnicas de de aprovar o presente projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Eu gostaria que fosse consignado em ata essa minha questão de ordem, essa sugestão. Eu entendo que parte do projeto, que diz respeito à descrição, atribuição, nomenclatura, ela tenha que ser melhor adequada. A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Com relação ao numerário, eu sugiro que a gente possa conversar, para no início do ano, apresentarmos 3 assessores com o mesmo nível, né? Isso possibilitaria uma adequação melhor, sem os apontamentos que o Tribunal de Contas apresentou, e, ao mesmo tempo, nós estaríamos ofertando uma correção ao tribunal e diminuindo o número de assessores no geral, né, que estavam excedentes, mantendo, portanto, os 3 parlamentares numericamente dos vereadores e podendo até ter uma redução, no geral, do gasto da Câmara. Portanto, uma alternativa a uma eventual proposta que possamos levar ao Tribunal de Contas como uma justificativa plausível e adequada. Eu gostaria de deferimento de Vossa Excelência, porque constasse em ata também essa proposta, senhor presidente. Obrigado. Não, essa presidência não vai deferir o pedido de Vossa Excelência para que isso se faça registrado em ata, vereador Durval. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Fernando Bart. Gostaria de solicitar de Vossa Excelência que fosse consignado em ata a minha votação no presente projeto. Em relação à votação de Vossa Excelência, será consignado em ata a votação nominal no projeto de lei de número 11.004, vereador Fernando Bart. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Para ficar registrado que a proposta que Vossa Excelência indeferiu de constar em ata, eu farei de ofício e vou protocolar a presidência para que fique aqui consignado, embora registrado nos autos da casa, de que a proposta foi feita. Eu só indeferi o pedido para que ela seja registrada em ata, vereador Durval. Agora, a proposta foi feita e o senhor tem outros meios de estar encaminhando, né? Para justificativa de voto, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, somente para deixar consignado aqui, votei não, em primeiro lugar, que o Tribunal de Contas fez apenas um apontamento. Ele é válido, ele tem que ser analisado, porém nós vimos que durante a gestão do TIC, a vossa gestão, aqui pelo próprio, não houve o acréscimo. Então é uma coisa muito tranquila. Eu, quando estava fora da Câmara, eu achava que realmente era um absurdo o que acontecia aqui dentro. E hoje eu faço minha culpa, e a gente sabe, e não é puxação de saco, não é hipocrisia, não é demagogia, não é nada. A gente sabe que é impossível trabalhar sem os senhores. Dessa forma, se cair só para... E eu duvido que vossas excelências que votaram a favor do projeto, cada um tem sua razão, consigam trabalhar daqui para frente, com 2 assessores.
internos, concurso superior, vai engessar a Câmara. Hoje nós somos pautados pela nossa consultoria jurídica, pela consultoria jurídica do Executivo, pela consultoria, pelo senhor prefeito, pelo Tribunal de Justiça com as eventuais ADINs, pela própria Câmara, pelo Ministério Público. Porra, que poder nós somos? Que poder nós temos? Então, vou deixar bem claro, não é o fato de ter 3 assessores, e vários de vocês abrem mão até do salário, não é isso. É o fato de trabalhar. E o principal, não dá para mudar a regra de jogo aos 44 do segundo tempo e tentar fazer gol de mão. Não dá para ser dessa forma. Então, os senhores têm uma função, nós os conhecemos, falo pelo meu gabinete, trabalha-se muito, pensava erroneamente, peço minha desculpa novamente aqui, porque eu achava que era a casa da mãe Joana, mas se trabalha muito aqui, existe muito pedido do público. Hoje mesmo a gente atendeu 3, 4 pessoas aqui durante a sessão. Então, eu acho que 3 é o necessário, 3 é o ideal, 3 é o justo, e o injusto era que os senhores fossem mandados embora de uma hora para outra, numa véspera de Natal, sem que haja um aparato legal. O Tribunal de Contas apontou, vamos conversar, mas tudo dentro de um certo limite e com respeito que vocês têm que ter e com respeito que o Poder Legislativo e cada vereador tem que ter. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Esta presidência só quer fazer algum esclarecimento. Primeiro, ninguém aqui é favorável, e eu conversei com alguns assessores, inclusive com os meus, né, a respeito do que pode ou não acontecer, né? E agora houve um posicionamento dos vereadores desta casa que, né, em relação ao projeto de lei. E eu, muito claramente, digo que a gente, às vezes, compara alhos e se mistura com bugalhos. Quando se fala da outra vez em que nós tivemos uma redução dos cargos em comissão nesta casa, aquilo foi uma ação já do próprio Ministério. Então, não se pode confundir agora a indicação que veio do Tribunal de Contas com aquela ação. E muitos dos atuais assessores que estão nesta casa estão desde aquela época. E têm conhecimento do que eu estou falando. Têm conhecimento de que são ações diferenciadas. Não se pode pedir a ninguém, e eu jamais pediria a qualquer um dos vereadores que ocupasse a cadeira que eu ocupo, para que assumisse por mim responsabilidades que a mim são devidas. Eu sempre assumo com o que cabe a mim assumir. Nunca fugi das minhas responsabilidades. Se alguém imaginava algo diferente, os senhores hoje assumiram responsabilidades. E eu conversei, não com todos, porque nem todos os vereadores vieram conversar comigo, dizendo a quem vinha conversar comigo o que poderia, o que poderá acontecer. E ninguém depois vai poder dizer desse que conversaram comigo, vereador Zé Dias, que não teve um aviso. Existem ações diferenciadas que podem ocorrer dentro desse processo. A vereadora Anatonelli passou por um processo diferente e quase deixou de ser candidata. Eu não teria coragem de pedir ao vereador Bardi, ao vereador Marcelo, ao vereador Paulo Sérgio, ou a qualquer um dos senhores, que assumissem a possibilidade de não ser candidato, porque eu, Júlio César de Oliveira, deixei de cumprir com as minhas obrigações, em instante algum na minha vida. Quando vocês me elegeram, e os 16 vereadores votaram em mim, vocês me passaram um bastão bastante pesado. Eu não tenho que fazer meia-culpa achando que 3 hoje é muito ou pouco. Eu acho que é pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cumprir com um ritual
que a presidência exige que eu cumpra. E eu não vou colocar em risco, não a instituição Câmara Municipal de Jundiaí, mas a vida de algumas pessoas. E entre essas pessoas, a minha família, a quem eu tenho o maior carinho e respeito. Eu conversei com alguns vereadores se teriam coragem de assumir uma brincadeirinha comigo. Espero que um deles converse com vocês qual era essa brincadeirinha, que era uma brincadeira muito séria, que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. E eu acho que ninguém aceitaria essa brincadeirinha séria que eu propus. Porque ninguém se arriscaria desta forma, vereador Tico. Então, acho que esse é um passado. Vamos ver daqui para frente quais as medidas jurídicas que nós teremos que tomar. E quero deixar claro a todos os vereadores, a todos os assessores, inclusive alguns que às vezes olham para a gente com um olhar diferenciado. Eu não tenho nada pessoalmente contra ninguém. E gostaria que vocês nunca levassem isso para o lado pessoal. Não tem lado pessoal, tem lado jurídico. Tem lado que nós aqui, e eu disse a vocês hoje cedo, vejam que o plenário nem sempre decide, e essa decisão, ela é soberana. Nós decidimos pelo adiamento e pela prorrogação para que a sessão ficasse suspensa para amanhã de hoje, numa votação no plenário. E essa votação no plenário fez com que a sessão caísse. Então, todas as atitudes jurídicas que tiverem que ser tomadas serão devidamente tomadas pela Câmara Municipal de Jundiaí, enquanto o presidente for Júlio César de Oliveira. Porque faz parte do meu mistério, faz parte do que vocês, meus pares, me outorgaram há 1 ano atrás, numa votação, numa manhã de terça-feira aqui, para que eu dirigisse os trabalhos da Câmara Municipal, não só nas sessões ordinárias, mas também e principalmente nas questões administrativas. Pessoalmente, admiro a cada um dos vereadores. Pessoalmente, admiro a cada um dos assessores. Já disse a alguns vereadores aqui que eu gostaria de formar a minha equipe com muitos de vocês na minha equipe. E olha que a minha equipe é muito boa. E mais, quem mais perde é a presidência da casa se a lei tivesse sido aprovada. Vocês acham que eu estou feliz? Vocês acham que eu estaria contente? Vocês acham que eu não estou sentindo absolutamente nada? Me desculpem, se pensaram dessa forma, pensaram muito errado a meu respeito. Sou às vezes bravo, sou às vezes, né, até grosseiro, às vezes discuto muito, porque acredito nas minhas ideias, porque defendo os meus ideais, mas porque principalmente trilho um caminho que aprendi muito com uma pessoa chamada Anésio de Oliveira e com uma outra senhorinha chamada Helena Andruccioli de Oliveira, que me deram um nome, e eu preservo muito este nome. Questão de Não ordem. brinco com o nome que me foi dado pelo meu pai e pela minha mãe. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. É só para saber quem limita a fala do presidente. Ninguém limita a fala do presidente. Questão de ordem. Vereador Paulo Sérgio. Vossa Excelência Mas o demitirá vereador- o seu gabinete? Não entendi, vereador. Vossa Paulo. Excelência demitirá o seu gabinete? Vereador Paulo Sérgio, eu vou tomar as medidas necessárias jurídicas. Se assim for entendido, assim será feito. Se assim não for entendido, assim não será feito. Agora, isto cabe a mim, Júlio César de Oliveira, tomar essa atitude. Eu, como presidente,
acompanhado da minha mesa, minha primeira secretária, vereadora Ana Tonelli, acompanhado do meu segundo secretário, vereador Silvermani, que somos quem vai responder, não serei eu, Júlio Sérgio de Oliveira, tão somente a responder isso não, vereador Paulo Sérgio. Né? Acho que nem deveria dar atenção a esse tipo de provocação, mas vamos lá. Vamos dar sequência à nossa sessão ordinária e essa presidência irá suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário.